Olá, boa noite. Vamos por aqui começando mais um bate-papo entre elas, né? É a nossa quarta live, a última live dessa série, Libertação Completa. E eu quero começar essa live orando. Senhor Jesus, queremos te agradecer por mais um privilégio de podermos nos reunir, Senhor Jesus, para falarmos, Senhor, do que Tu tem feito em nossas vidas. Que as pessoas que se dedicarem a estar conosco nesse tempo também sejam abençoadas e ouçam, Senhor, um direcionamento vindo da Sua parte. Durante todo esse mês, né, nós falamos aí de situações que nos mantêm presos. E hoje o nosso tema é libertação completa. Lá em Êxodo 12:42 diz: essa foi a noite que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. Hoje é uma noite de decisão. Ou você sai por inteiro, ou o Egito vai encontrar uma maneira de te chamar de volta. Não existe liberdade pela metade, não existe santidade negociada. Não existe propósito vivendo com reservas. Talvez você tenha dado passos, mas hoje Deus está te chamando para atravessar de vez. Essa live não é sobre emoção, é sobre um posicionamento. Se você escolhe ir até o fim, escolhe aí, escreve aí, eu escolho libertação completa. Quero já agradecer, né, aos amigos que já estão aí presente. E como sempre nas nossas lives, a gente tem sempre uma convidada muito especial. E hoje não é diferente. Uma mulher com um sorriso lindo, com uma presença contagiante. Eu quero apresentar para vocês hoje a minha convidada, Aline Torre dos Santos. Ela tem 46 anos, é mãe do João Pedro e da Júlia Torres, casada com o pastor Wagner Simplício, empreendedora na área da beleza, é iniciante na faculdade de Educação Física. Vamos receber a Aline aí com muito carinho. Só um minutinho que ao vivo é tenso, gente. Aline. A Aline está com problema na internet dela, por isso está demorando um pouquinho ela entrar aqui. Aline. Vamos orar, né? Chegou. Aê! Já estava aqui dentro. Eu falei, Jesus, a internet caiu de vez. A nossa amiga do sorriso contagiante. A internet caiu, eu tô usando a internet do celular e vamos. Não vou morar que essa internet vai segurar aí. Vai sim. Aline, é um prazer para mim ter você aqui com a gente, participando dessa live. Eu sei que você tem muito a agregar, né? Porque apesar de não carregar o título de pastora, mas você está aí, né, à frente com o seu marido, comandando um ministério, muitas vidas sobre sua responsabilidade, né? Uma mãe incrível, uma profissional da beleza, que, ó, gente, a sobrancelha da mulher, ó. É verdade. Eu espero, né, agregar alguma coisa hoje aí para nós, para todas nós, né? Porque antes de falar alguma coisa para quem tá aí, Deus precisa falar comigo primeiro, né? E eu tô muito feliz também, né? E principalmente pela confiança de estar aqui nessa noite, né, com vocês. E não sou de verdade, não sou pastora, mas eu já acompanho meu marido há muito tempo, né? E a gente sabe que vida de pastor é meio complicada, né? E é estúdio, casa, e filho e tudo junto. E às vezes é difícil mesmo. Mas a gente vai dando um jeitinho aqui. Tem hora que eu dou uma estressada assim, mas depois fica de boa. Sim, é normal, né? E a gente aí
você aí como ajudadora do seu marido, né? Eu acredito que na sua caminhada você também encontrou muitas mulheres, muitas pessoas que ainda estão com uma libertação parcial, né? Que o mundo sempre vai negociando, né? Vai, mas não vai tão longe. Se entrega, mas não se entrega tanto. E com isso as pessoas ficam em cima do muro. Nem lá e nem cá, né? É verdade. Eu, inclusive, hoje estudando, lembrei de quando eu aceitei Jesus, né? Eu tinha uma vida muito difícil, né? Como adolescente, né? Aos 16 anos. Mas quando eu decidi servir a Cristo, foi de uma vez. Eu nunca mais, assim, eu pensei na minha vida sem Cristo. Eu nunca tive... mudei, sim, né? De algumas denominações, mas eu não imagino mais a minha vida sem Cristo. E ao longo dessa caminhada, sim, né? Inclusive conheço também mulheres que eu posso dizer que não é que fique no muro, mas não tem uma firmeza, tá sempre instável, né? Inconstante. Parece que tem. E aí é esse em cima do muro que a gente fala, né? Mas é sempre uma inconstância. Sim, ao longo dos anos, realmente observei isso mesmo. E o Senhor tem pra gente uma libertação completa. Que assim, a gente precisa decidir. Ou a gente se entrega de vez para o Senhor, porque senão a gente nunca se sente totalmente livre, né? Sim, e também não cumpre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Interrompe aquilo que Deus tem para nós e a gente nunca avança. É verdade. E eu já vou começar, né? Perguntando a você, na sua opinião, né? O que impede muitas pessoas de largar o mundo de vez? Então, antes de eu responder a pergunta, né? Eu tenho minha cola, tá? Que eu fiz aí meu resumão. A minha cola aqui, ó. É, antes, né? Antes da gente falar sobre isso, o texto que você me deu é sobre Êxodo, né? Que fala da passagem do povo de Israel saindo do Egito, a passagem do Mar Vermelho. E aí eu tenho algumas coisas a falar sobre a esse respeito, né? Como uma introduçãozinha pequena, né? Eu vou Nós sabemos que o povo de Israel foi para o Egito por um propósito, por uma causa, né? Eles foram para lá porque estavam passando fome, foram através de José. E foram para lá para prosperar lá, porque onde eles estavam tinha fome. E lá foram acolhidos, foram abraçados e prosperaram, cresceram naquele lugar, né? A Bíblia vai dizer que eles eram numerosos, porém, né? O rei do Egito, né, o faraó do Egito, morre aquele a qual José conhecia, e é levantado um outro. E é muito interessante isso, Líria, que esse outro se apavorou com o tamanho do povo de Deus. Temeu com o tamanho do povo de Deus, ou seja, numerosos. E aí me fez refletir muito sobre isso, né? E eu fiquei escrevendo, escrevendo. Depois falei assim, meu Deus, onde é que eu vou chegar? Não sei onde é que eu vou chegar. Mas me fez refletir muito sobre isso, porque quando nós estamos crescendo e desenvolvendo, sempre tem algo para nos abafar, sempre tem algo para nos fazer parar, né? E o povo de Israel não foi sensível à voz de Deus e saber que tinha sido acolhido, foi sustentado, porém já tinha crescido e já podia ter ido embora e não foi. Permaneceu ali escravo. E dentro disso, né, eu vou responder a sua pergunta. O Egito representa um sistema de escravidão, mas também uma aparente segurança, né? Então, o que que faz essas pessoas se manterem em cima do muro, né? Não romper, não ir à frente, olhando para esse cenário, né, do Egito, o conforto na escravidão conhecida. As pessoas se sentem bem onde estão, sabe? Ao seu redor, tem aceitação, tem a palavra positiva. Não, é isso aí. Tá tudo bem com você. Não, que isso, não faz. Não, esse lugar aí não é para você. É algo confortável. A pessoa está confortável no ambiente que está. Porém, nesse ambiente, a pessoa não cresce, a pessoa não desenvolve,
a pessoa não rompe. E parte disso, por que que não tem essa libertação? Por conta do medo. Ele tem medo do que o outro vai falar. Ele tem medo do julgamento do outro. Ele tem medo se ele disser não, as portas se fechem para ele. Vou falar, é sempre para as mulheres, né? A porta se fechem para elas. Então, o medo, eu acredito que o medo, né? O medo do novo, que era o caso do povo de Israel, saiu de lá, foi para o deserto, mas chegou no deserto, ele ficou reclamando porque eu tinha lá eu tinha comida, lá eu bebia, lá tinha peixe, lá tinha isso, tinha aquilo, e deixando de viver o que Deus tinha para eles lá. Então, concluindo, né? Talvez um conforto, um bem-estar, mesmo talvez não tendo paz, mesmo talvez com uma tristeza profunda, mas o conforto, pelo conforto, a pessoa fica com medo do que está à frente. A palavra vai dizer, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera em Deus. Então as pessoas têm medo de colocar o pé e saber que não tem o chão, sabe? Então eu acredito que muitas das vezes a libertação, não só de pessoas, porque quando a gente fala de libertação é sobre sentimento, é sobre pessoas, é sobre lugares, é sobre ambiente, é sobre tudo que está ao nosso redor. Então, eu acredito que parte disso seja o medo, né? As pessoas preferem se manter aquela ali e manter essa mente de escravo, onde muitas das vezes o outro diz o que tem que fazer, o que tem que comer, o que tem que vestir. Ela sozinha não decide, ela sozinha não resolve, porque ela quer se manter ali, no mundo dela, do jeito dela, e consegue conviver com aquilo ali, mesmo sem paz, mesmo sem ser ela mesma. Eu acredito muito que seja isso. Também, né? O medo do desconhecido, sabe? O medo de não saber o que pode acontecer. E se eu disser não? Sabe? Será que muitos vão virar as costas para mim? E se eu disser não, será que muitos vão ficar do meu lado? Sabe? Há muitas coisas envolvidas, mas eu acredito que o que paralisa mesmo a pessoa, que eu já vivi parte disso, então eu estou falando com propriedade. E acredito que parte disso também vem muito do medo. O medo escraviza, o medo faz a pessoa ter medo de avançar. E como você falou, você falando de você mesma, porque exatamente esse tema que a gente traz para a gente falar, a gente precisa falar realmente daquilo que a gente viveu. Que o que a gente viveu, a gente não tem propriedade. Eu tenho uma experiência muito forte com isso, que no começo da minha caminhada, quando eu voltei, né, que eu estava afastada da igreja, quando eu voltei, final de semana, eu e meu marido, era muita gente ao redor, era muita farra, muita não sei o quê. Chegou um momento, né, que todo mundo enfrenta. Você aceitou Jesus, não bebe mais, ninguém te liga mais, ninguém te chama mais. E um dia, eu indo pro plantão, ele ficou em casa, depois ele ficou rindo. Que eu fui pro plantão chateado, um sábado, com aquele sol lindo no céu. E eu pensando assim, Senhor, duvido, falando com o Senhor ainda, hein? Duvido que se eu não estivesse na igreja, aonde que eu estaria? Estaria fazendo isso, fazendo aquilo, teria um monte de gente. Eu não estaria um sábado desse indo pro plantão, depois de ter passado o meu dia em casa. E fui, trabalhei, quando foi no meio da madrugada, eu botei o fone, escolhi uma pregação aleatória, a primeira que colocou. Era uma pregação da pastora Camila Barros. E ela começou a pregar sobre a libertação do povo. Ela falou, o povo chegou a um nível que eles falaram que eles tinham saudade de pepino e cebola. 3 horas da manhã, tá? Ela, pepino e cebola, tem gosto de quê? Ela você tá aí sentindo saudade de ser escravo? Ai, que era legal, a balada, a bebida. Lembra das noites de choro. Lembra das brigas. Lembra da depressão. Caramba, eu comecei a chorar, aquilo ali foi um choque de realidade. Porque muitas das vezes, no processo com o Senhor, a gente começa a sentir saudade da escravidão. Que o povo lá, eles recebiam comida e bebida e alguém ditava a forma deles viver. E ser feliz dá trabalho. Dá trabalho. Permanecer aos pés do Senhor dá trabalho. Edificar a sua
dá trabalho. Porque é muito mais fácil, né? Você dá de doido e não vê nada. Aí quando o Senhor fala, olha, aquilo ali não tá me agradando, não. Você tem que gerar um confronto. E você fingir que não está vendo nada, alguém ditando as regras, é mais fácil. Mas o preço que você paga é muito caro. E eu creio, né, que é um tempo que o Senhor está nos despertando para abrir mão de tudo que nos prende ao Egito, né? Como o Eliseu fez, né? Ele queimou os carros, fez um churrasco com os bois. Ele falou, Senhor, eu estou indo por inteiro, não tem mais para onde voltar. É verdade. Deixou as carroças, né? Ele deixou tudo. Quais são os ciclos emocionais que mais aprisionam as mulheres hoje? Cara, isso é uma pergunta. Complicada, né? Pensei hoje assim, meu Deus, hoje era para eu ser psicanalista, né? Sim. 90% do povo brasileiro está cursando psicanálise e isso é muito bom, graças a Deus, que a gente passa a se entender, entender o outro também. E aí eu vou para minha cola aqui, né? Também olhando para dentro do povo de Israel, e depois eu vou falar um pouquinho de mim. Se olharmos para o povo de Israel, nós vemos ciclos emocionais que também aparecem hoje, tá? Culpa, autoacusação, né? Coisas do passado. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou reviver isso. Ai, não vai ser diferente. Eu não vou conseguir confiar no outro, né? Realmente o medo de recomeçar, tá? E a dependência emocional de pessoas e de ambientes também, né? Então, eu acredito que esse ciclo, né? Repete a pergunta para mim, que você sabe que eu sou TDAH, né? Eu sou TDAH, então eu tô indo, de repente eu dou uma pausa e a gente continua e tá tudo certo. Tá tudo certo. Quais os ciclos emocionais mais aprisionam as mulheres hoje? Certo, isso mesmo. Culpa, autoacusação, medo de recomeçar e a dependência emocional de pessoas e ambientes tóxicos. E aí eu vou falar sobre a Aline, né? Eu vivi uma época da minha vida. Quem me conhece sabe que eu sou muito amiga. Nossa, eu sou muito amiga. Eu sou muito apegada às pessoas. Eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas. Eu tiro minha roupa do corpo. Não, se você ligar para mim na hora, Aline, você pode? Eu digo, eu posso. E eu vivi um momento na minha vida onde eu tive que me deparar. Eu me deparei dentro do Egito. Você vai me entender, né? Quem tá na live vai me entender. Me deparei dentro do Egito, mas eu precisei de um Moisés para me tirar de lá. Porque assim como a gente é acolhido, a gente é abraçado, sustentado, e não ouve a voz do Senhor para a gente sair. E aí eu estava vivendo esse ciclo de convívio com pessoas, né? Onde eu não conseguia, vou dizer para vocês, né? Meio que maltratada, deixada de lado, enfim. E eu não conseguia sair daquilo ali, porque eu não conseguia dizer não. Eu não conseguia falar, eu não quero mais. Não, até que Deus, porque às vezes é necessário Deus ter uma atitude muito brusca. Porque a gente não quer sair, a gente não quer deixar para trás, a gente não quer abandonar, a gente quer viver aquilo ali. Eu nem sei porquê. Os psicólogos e os psicanalistas explicam isso, né? Mas eu não sei porquê. Comenta aí na live, coloca aí que eu vi a psicóloga amiga aí que entrou, coloca aí pra gente entender um pouco, né? Contribui. Rosana Timóteo, deixa eu ver. Sim, Rosana Timóteo, ela entrou. Maravilhosa! Era psicóloga do Ela filho. Foi minha terapeuta por a um minha tempo. também, tá? Ela cuidou um tempinho da minha menina aqui também. Isso. Então, eu nem sei por que eu vivi, me deparava com isso e não conseguia sair. Mas Deus foi tão bom, né? Quem enviou, não vou dizer que foi alguém, Deus criou ocasiões onde eu tive que ser retirada bruscamente, porque de mim mesmo eu não tinha forças. Então, assim, eu acredito que um desses motivos são esse: culpa, autoacusação e se eu sair, será que eu serei bem recebida?
Se eu disser não, será que as pessoas vão gostar de mim assim mesmo? E eu precisava de uma autovalidação e eu mesmo estava me perdendo, sabe como? Quem me conhece sabe, eu gosto de ser alegre, sorridente, e eu não era mais assim. Eu não era mais a Aline que Deus fez, sabe? Vivia chorando pelos cantos e ouvindo piada de que tudo chora, de que tudo isso, mas Deus já tinha falado para mim, não é mais seu lugar. Essa não é mais seu lugar, não é mais aí para você ficar. Mas enfim, Deus arrumou uma estratégia, eu não sei como, não sei de que jeito, e Deus me tirou desses lugares, de pessoas, e graças a Deus, né? Eu entendi, demorou muito, porque é um processo, tá? Eu vou falar até sobre isso. É um processo. A gente decide, a primeira coisa é a gente decidir. Eu decido não viver mais isso. Eu decido me libertar disso. Eu decido não querer mais isso. Eu decido falar não a partir de então. Mas é um processo. Você decide, se liberta, parece que é algo automático, porque você sai daquilo ali e você vive algo novo. Mas, é igual o povo de Israel, saiu do Egito, mas o Egito, para Deus tirar o Egito de dentro deles, foi 40 anos. Então, assim, às vezes nós saímos, mas para a gente voltar a ser quem a gente era antes, para a gente voltar a ter, como é que eu vou dizer? Uma vida espiritual saudável, enfim, isso é um processo. É um processo. Então, assim, para pessoas, né, que vivem momentos difíceis, cadê a Rosana Timóteo? Fala aí, Rosana, sobre essas situações aonde não consegue, né? Às vezes, até em âmbito de trabalho mesmo, né? Você chegou num lugar onde você foi muito bem recebido, um ótimo emprego, ótimas pessoas, passou-se o tempo, o ambiente mudou, o lugar mudou, assim como no Egito, e você recebe uma proposta muito boa de trabalho, mas você não consegue sair, porque você tem medo do novo, você tem medo de avançar. E se não der certo no outro emprego? Sabe? O medo de achar, e o povo de Israel, que era povo escolhido, sabia, no fundo, sabia que Deus iria zelar pela vida deles. Mas eu acho que em algum momento, eu acho que quando nós estamos frágeis, que olhamos para nós, na verdade é isso, quando olhamos para nós, para nossa capacidade, nós não vemos o que Deus pode fazer. Na verdade, a gente sempre precisa olhar para Deus. Então, respondendo, culpa, autoacusação, medo de recomeçar e dependência emocional por lugares e por pessoas. E Deus é tão misericordioso que ele nos alcança nesse momento, como você falou. Tem momentos que o Senhor nos instrui, ele nos arranca. Mas tem momentos que o Senhor envia um Moisés para nos arrancar. Tem momentos que o Senhor faz a gente cair do cavalo, faz escama cair. O Senhor tem um jeito de tratar. O mais importante sempre é a gente não sair da dependência do Senhor. Porque dói lidar com a rejeição, com o abandono, com a culpa, como você falou. Quando você é arrancado de um ambiente, você lidar com a fofoca, com o disse-me-disse, coisas que você nunca abriu a boca para ir, pessoas que você achou que era irmão, que era parceiro, virarem as costas para você. É porque E Desculpa, pode terminar. esses momentos, o único abrigo que a gente encontra seguro é aos pés do Senhor. Para Ele tratando, ajudando. E o Senhor é tão maravilhoso. Ele é tão misericordioso que conforme a gente vai caminhando, a cada passo que a gente dá, o Senhor vai confirmando o caminho e vai te confirmando que sim, foi Ele a te arrancar. E isso para mim é a coisa mais maravilhosa. Falo, Senhor, se eu tiver que sangrar, que eu sangre, mas sabendo aonde a nuvem da tua presença está me locomovendo para mim estar. Me acompanhando, me protegendo. E isso revela, né, algo muito profundo, né? Às vezes a pessoa, você falou sobre isso agora há pouco, ela sente falta do que machucava. Por muito tempo, né, eu senti isso. Porque foi muito dolorido ser arrancada. Na verdade, não só falando de mim, mas hoje nós estamos numa era onde, se eu estiver mentindo, Rosane, por gentileza, Rosana, me ajude.
as pessoas têm sofrido muito, principalmente no meio do povo de Deus, sabe? Nós estamos numa era onde hoje você chega no ambiente, você é abraçado, você é acolhido, você é amado, e exatamente acontece como aconteceu no Egito. O ambiente muda, as coisas mudam, e aquele que abraça o cara pela frente já é o tapinha nas costas. Aquele sorriso que dá pela frente já não é mais. Então a gente precisa observar o que Deus está falando para nós, estar sensível. E se houver uma proposta de Deus para o nosso crescimento, para o nosso avanço, e principalmente quando Deus quer trabalhar através de nós e o ambiente, as pessoas em si, né? Que eu preciso falar que são as pessoas, porque são as pessoas. Veem que você está crescendo, desenvolvendo, ou até por você ser só você, sabe? Às vezes isso incomoda e é muito ruim você ver isso no meio das mulheres. Você que é mulher, que está nessa live, olhe para dentro de você, seja uma mulher que incentive a outra, que ajude a outra a crescer, porque hoje ontem fui eu, amanhã pode ser você. No meio da situação que nós estamos vivendo hoje, até no próprio Instagram, a gente vê falar muito sobre isso, né? Sobre o Egito que os próprios crentes estão. E quando a gente fala os próprios crentes, as mulheres, né? As mulheres. Então, é isso aí. Vamos para a próxima. Ah, tá. Tem uma outra aqui, mas depois eu falo. Lília, ó, se você quiser me interromper, não tem problema nenhum. É porque eu falo muito mesmo, hein? Não, fica à vontade. Ó, vamos. Foi tudo muito esclarecedor que você falou. Eu nem vou acrescentar nada, até porque eu teria muito para acrescentar, mas não é o momento. Então, como romper com os padrões familiares? Vamos lá jogar essa conta para a família nesse momento. Então, Timóteo tá aí, sabe parte da minha vida, né? E aqui, então, psicanalista tem coisa boa para falar. Não sei eu, Aline, mas tem coisa boa para falar. Como romper, né, com os padrões familiares. E aí eu vou ter que ler isso aqui para eu poder não me perder, tá? Tudo começa com uma decisão. Você precisa decidir obedecer aquilo que Deus está falando para você, né? Segundo, uma mudança de mentalidade. Você não pode aceitar ter uma mente escravo em nenhum ambiente. Seja ele dentro de casa, seja ele no trabalho, seja ele na igreja, seja ele no seu vínculo de amizades. Você não pode permitir viver um ciclo onde te submete a você ter que fazer só aquilo que os outros querem, ou para agradar outros. Não. Então, quando nós nos colocamos na dispensação do Senhor e a gente ouve a voz de Deus e Deus fala, é por aqui, a primeira decisão é você, eu não quero mais. Não dá mais para mim. Desse jeito não dá mais. Em todos os... Como é que eu vou falar? Em todos os padrões mesmo, família, amigos. Eu vim de uma família onde meu pai faleceu agora 3 dias antes de eu completar 46 anos, mas eu vim de um ciclo familiar onde o meu pai abandonou minha mãe, eu tinha 9 anos. Minha cachorra tá latindo, mas tá tudo bem, gente. E eu convivi meio que com um abandono paternal, né? E eu tenho esse temperamento, quem me conhece, né? Já falei, eu tenho um temperamento muito acelerado. Há pouco tempo descobri que eu sou TDAH mesmo, com hiperatividade e meia impulsiva também. Então, eu tive toda uma infância meio conturbada. Então, o meu relacionamento com a minha mãe não era muito fácil,
sabe? E eu trago sequelas disso até hoje. Mas eu tento sempre, eu fico tentando sempre, né? Mudar certas situações para que eu não venha, como é que eu vou falar? Repetir esses padrões que eu vivia com a minha mãe. E foi muito difícil, porque para quê? Por exemplo, há pouco tempo, né, quando eu resolvi voltar para a faculdade, ir para a faculdade, para que que você vai estudar? Para que que você vai para academia, malhar? Para que que você vai? E eu não dou ouvido, sabe? Eu não dou ouvido. Respeito, amo a minha mãe de paixão, Deus sabe, mas eu não dou ouvido. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ouvir a voz de Deus, porque Deus te ama e Deus não quer que você fique aprisionado com nada. Deus não quer que você fique aprisionada com filho, com marido, com amigos, com mãe, com pai. Deus não quer isso. Deus quer que você seja livre em todos os âmbitos da sua vida. Para você escolher, você ir e vir, você amar, você escolher o que você quer fazer da sua vida. Então, a primeira coisa é você obedecer e tomar uma decisão, porque a decisão é aquilo, né? Eu decidi, eu vou à frente e Deus vai colocar o chão para mim e vai estar tudo certo. A segunda é essa mudança de mentalidade. Se eu era desse jeito, agora eu não sou mais. E esperar o processo. Porque às vezes a pessoa quer a mudança de um dia para o outro e isso não acontece, né? Nós não somos miojo, né? Nós somos tratados ao longo do tempo. O Espírito Santo de Deus vai limpando a gente, vai tratando e vai cuidando. Então isso é um processo. E a gente precisa, né, Aline, diante de tudo que você falou, precisa coragem para romper com os padrões familiares. Para você entender que a gente escuta falar, né? Apanhei a vida toda e não morri. Beleza, o contexto que se vivia naquela época era diferente. Tá? Hoje, se eu der um tapa na minha filha com 20 anos, eu vou gerar um trauma nela o resto da vida dela. E eu tenho algo para falar a respeito disso. Por quê? Porque como esse padrão eu vinha há muitos anos, né? E eu só descobri isso também eu me trouxe muita clareza fazendo terapia, né? O meu filho tem um transtorno TDAH com impulsividade e hiperatividade. E era uma criança que não parava. E eu tinha o mesmo transtorno que ele, mas não sabia. Então eu não soube lidar com meu filho. Sabe? Eu achava que ele era sempre desobediente, que ele gostava de destruir as coisas em casa. E eu chorei muito quando eu descobri, porque eu corrigia ele batendo. Porque era o único. Eu tentava corrigir ele, mas o jeito que eu corrigia era batendo. Então, quando eu descobri o transtorno do meu filho, eu fiquei muito mal. Eu chorei muito, eu me entristeci muito, porque eu falei assim: eu não quero repetir o que acontecia comigo quando eu era criança. Apesar de que a minha mãe não me batia muito. Mas as falas, sabe? As falas. Então, eu tentei mudar isso, sabe? Eu tentei mudar. Não sei se eu fui muito feliz nisso. Mas hoje eu vivo bem melhor com meu filho. Claro, a gente ainda se encontra muito, né? Vou falar se encontra, porque somos muito parecidos, né? Como diz a terapeuta, ele é meu espelho. Então, tem coisas nele que eu vejo que sou eu e eu não concordo com isso, sabe? Então, é muito difícil, não só padrões com as pessoas que estão ao seu redor, mas os padrões que você mesmo adquiriu com a sua caminhada. É difícil você enxergar com isso. Só o Espírito Santo e Deus faz essa transformação e faz essa libertação. Foi muito difícil para mim e hoje eu vivo, graças a Deus, um pouco melhor com meu filho, porque eu também admiti esses problemas com ele, né? E eu tentei me curar, né? Entre aspas, assim, porque meu temperamento é muito avoado, né? Muito agitado. Mas hoje, graças a Deus, vivo bem. Então, tentar romper isso é importantíssimo. Se enxergar, principalmente. Porque se você não olhar para dentro de você, você não vai encontrar. Você vai ver no outro, mas você não vai ver em você. A gente segue tentando, né? A gente sabe que tem dias que parece que a gente consegue, tem outros que não, mas a gente segue tentando. Isso é o mais importante do que você viver aprisionado
naquela situação e nem tentar sair. Existe, Aline, você acha que existe algo escondido por trás da decisão de continuar preso no Egito? Existe algo escondido nessa decisão? Existe, existe, né? Como eu falei lá no início, existe, né? É o medo mesmo, né? Lá em 2 Timóteo, minhas cachorras estão latindo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, diante da prisão que ele está e do que a igreja estava vivendo. E Timóteo estava com medo, né? Do que poderia acontecer, do que com ele e com a igreja em si, né? E o apóstolo Paulo diz para ele assim: Timóteo, Deus não te deu espírito de medo, mas de temor e poder. Então eu acredito sim que existe, e por trás disso é o medo, porque o medo paralisa, né? Eu vou usar um exemplo. Uma mulher que sofre com violência doméstica, ou uma mulher que sofre, né, que eu já convivi isso dentro do meu lar, não na minha casa com meu esposo, mas com pessoas muito próximas. Não denunciava, não largava a pessoa, com medo do que o outro e os outros iam falar. Com medo, ai, mas se eu chamar a polícia, ai, mas se isso, mas se aquilo, mas vivia aquilo ali. Então, o medo paralisa as pessoas. Infelizmente, deixa eu voltar para pro meu apoio aqui. O Egito simboliza o medo de assumir quem Deus te chamou para ser. Deus quer ver os seus filhos livres. Porém, o medo faz o quê? Paralisa. Eu tenho muitos casos de pessoas que eu conheço, mulheres que eram agredidas pelos seus esposos e nunca abandonaram seus esposos. Com medo do que o outro vai falar, e se eu for mãe solteira? Como é que eu vou me sustentar? Sabe, eu vivi isso muito de perto, muito de perto. Porque meu pai, quando eu era casada com minha mãe, meu pai agredia minha mãe. Então, eu tô falando e não, minha mãe não largava ele de jeito nenhum. Sabe? Ah, o que a família vai dizer? O que as minhas amigas vão dizer? Eu nem sei o que passa na cabeça dessas pessoas. Eu fui tão traumatizada com isso, né, que quando eu conheci meu marido, eu assustei meu marido, você acredita? Eu disse para ele, assim, já no poucos dias de namoro, eu disse para ele assim: se você levantar a mão para mim, você não, nunca mais você me vê, ou você não sobrevive para contar a história. E meu marido, meu namorado ficou tão desesperado, que hoje é meu marido, ficou tão desesperado e falou pra minha amiga que eu era louca. Sabe quem é minha amiga? Cristiana, de Luciana. Amiga, se você estiver na live, eu te amo. Falou que eu era doida. Mas não era, eu tinha vivido muitas coisas ruins e eu não me permitia ser feliz. Tanto que quando ele falou comigo assim: ah, eu gostei de você, você é uma menina boa da igreja e tudo mais, mas eu ainda assim tinha autoestima muito baixa. Eu disse pra ele assim: ah, eu sou muito complicada. Aí ele: não, você não é complicada, não. Você só não encontrou alguém que te entendesse. Aí eu falei: poxa, esse menino aí é legal, hein? Gostei dele. E aí tô casada com ele há 25 anos, graças a Deus. Então, alguém entrando, minha cachorrinha entrando. Então, eu acredito que muitos preferem ficar presos, né? E essa liberdade, por quê? Porque essa liberdade. Ah, deixa eu seguir meu roteiro aqui, senão eu me perco. Muitos preferem ficar presos. A liberdade exige posicionamento. Sim. O não que você não quer falar, sabe? O não que você não quer falar pro teu marido, pros teus amigos, pros teus líderes. Você não quer falar não porque você acha que o outro vai falar, ou você não vai ser mais o bonitinho do grupo, então você não quer falar o não. Então, você não quer tomar um posicionamento, tá? O medo de amadurecer, porque amadurecimento tem confronto e você tem medo de confrontar o outro, você tem medo de falar o que você pensa. O medo de deixar pessoas, lugares e hábitos. Não sei por que as pessoas são tão apegadas a isso. Hoje eu sou tão livre disso que eu fico tentando pensar
como que as pessoas conseguem se apegar a isso, mas eu fui apegada no dia e não sei nem como que eu fui apegada dessas coisas. Mas hoje, graças a Deus, sou liberta por isso, graças a Deus. Claro que Deus sempre tem uma coisa para tratar dentro de nós, né? Respondi? Ah, tá. Mais uma. O medo está escondido, mas vamos ver o que fala. Vamos ver o que Deus fala conosco através do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, que é o. Tá vendo? Eu corri aqui e perdi. E aí Deus fala sobre isso, que Deus nos deu espírito de poder e de temor. Deus não quer que nós fiquemos aprisionados com medo. E aí vamos para a próxima pergunta, que eu falo muito, Líria. Porque você está falando é bem real. Porque toda uma mudança gera um medo. Eu sou uma pessoa que eu já enfrentei muitas mudanças na minha vida. E sempre te traz um medo. Que às vezes, a última grande mudança que eu enfrentei na minha vida, eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, não dá para o Senhor levantar outro Moisés, não? Porque quando você levanta e fala assim, gente, a nuvem andou, vamos mover a tenda. E às vezes as pessoas que estão ali ao seu redor não conseguem entender aquilo ali. Às vezes estão apegados e você paga um preço muito grande. Então teve um momento que eu falei para o Senhor, falei, Senhor, se tiver que morrer, eu vou morrer por aqui mesmo. Eu vou ficar por aqui. Não vou, Senhor. Aí o Senhor vai sim. E conforme a gente vai indo, né? Para o mar na frente, os egípcios vêm atrás. Daqui a pouco o Senhor abre o mar. Conforme a gente vai caminhando, não é? Dá sede, o Senhor faz sair água da rocha. O Senhor vai operando tantas maravilhas que no meio do caminho você vai falando assim, Senhor, obrigada. Obrigada. Porque o Senhor realmente estava ali. Que não pode. Como a gente tem aí algumas pessoas, né, nos assistindo nesse momento. Se você está numa situação nesse momento que você não sabe o que fazer, o medo está te aprisionando, mas você tem certeza que o Senhor te direcionou para outro canto, para outro lugar. Você precisa ir na direção daquilo que o Senhor está te dizendo, silenciar as vozes ao contrário. Porque vai ter pessoa para dizer tanta coisa errada para sua vida. Você sair de um relacionamento abusivo, eu vivi em divórcio, e eu ia para a igreja e a pessoa falava, Deus vai instituir seu casamento. Eu não, Deus. Por favor, Senhor, faz tudo menos isso. Conclusão, depois eu não consegui mais estar naquele ambiente. Depois você vai fazer determinada coisa, as pessoas dizem para você, sua família vai pagar um preço. Só que em todo o tempo, a gente precisa ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Eu acho que o que mais falta no cristão, né, no modo geral, é sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, porque tem muito falso profeta. Tem muitas pessoas também que nem por falsidade, mas vão te dizer uma coisa, se você vir conversar comigo, eu vou te dizer com base no meu conhecimento, com os meus traumas e com a minha vivência. Isso não significa que seja um aconselhamento, um direcionamento da parte do Senhor. Então a gente ouve vozes e fica confuso. Por isso, quando eu converso com algumas pessoas, eu sempre digo, essa é a minha opinião, que eu vejo de acordo com a Bíblia, porque eu vou ler um versículo e vou ter que interpretar de uma forma, você vai interpretar de outra. Exatamente. Mas eu sempre digo, né? Vai orar. Porque o seu direcionamento vem da parte do Senhor. E se o Senhor falou, vai, você está permanecendo preso, permanecendo escravo. Porque as pessoas estão dizendo, né? Faraó falou tanta coisa, depois ele saiu e falou, vou matar esse povo no deserto. E quem morreu sufocado pelo meio do mar foi os carros, os cavalos, tudo de grande que ele tinha. Balaão, né? Foi chamado lá para amaldiçoar. Ó, vem amaldiçoar esse povo, porque nesse processo de mudança, algumas pessoas não aceitam. Eu tenho uma amiga que ela vai, em nome de Jesus, participar aqui da live com a gente, que recente ela viveu um trauma muito grande, algo que vai marcar a vida dela para sempre. E ela falou que sentiu uma diferença das pessoas quando ela decidiu escrever sobre o assunto e falar sobre o assunto.
Porque, eu falo dos abusos que eu sofri. Uau, mas não porque eu sou coitada. Porque, não, porque aquilo ali durante muito tempo me manteve escrava, me manteve presa. E o Senhor me levou por um caminho de libertação. Isso aí. Então as pessoas sempre vão ter algo de ruim para falar, de negativo. E se você viver baseado nisso, a sua vida com Deus não vai fluir. Então você precisa ter uma intimidade com o Senhor. Eu falo para o É, meu Senhor, Aline, Senhor, eu não aceito ouvir de profeta nenhum algo que o Senhor não tenha me revelado. Ele pode vir me confirmar o que o Senhor me falou. Sabe por quê? Eu tenho intimidade com o meu Deus. Então, quando ele levanta um vaso, ele vai me levantar um vaso. Vai ter que fazer uma missão na África. Se eu não estou conseguindo ir em Alcântara. Não é? é Senhor, verdade. vai trazer alguém para confirmar? Às vezes, sim, um projeto grande, mas é algo que já está ali no seu coração. E você fala, Senhor, eu não tenho condição. E o Senhor vai levantar alguém para dizer, calma, que eu vou preparar. Isso aí. Então, você não vive baseado pelos outros. E qual é o custo de você viver, permanecer dividida entre o Egito e o reino? Isso aí tem uma resposta clara, né? Você não cumpre aquilo que Deus tem para a tua vida. Deixa eu seguir meu roteiro. Você fica prostrada, você perde tempo. Eu costumo falar, eu falo muito com meu marido sobre isso. Se Deus tem algo para a sua vida e você não quer, Deus pode até levantar outro. Mas se Deus de fato quer que você faça, você vai bater a cabeça. E no final você vai ter que se dobrar, fazer aquilo que Deus quer. E muitas das vezes você sai machucado disso aí. Por quê? Porque você é desobediente, porque você não quer obedecer aquilo que Deus tem para sua vida. Então, você fica estagnado, você fica prostrado, perde aquilo que Deus tem para sua vida de desenvolvimento, de crescimento, perde o propósito e é um desgaste emocional. Esse do desgaste emocional talvez seja o pior, porque você fica lutando com você mesmo. Será assim? Ou será que isso é para mim? Será? Poxa, e se fosse assim, seria diferente? Tá, tá, tá. E a inconstância não te faz romper aquilo que Deus tem para você, sabe? Eu, há poucos anos atrás, a gente viveu momentos muito difíceis, a minha família. E meu marido não quis mais pastorear. Voltou, né? Sempre trabalhou fora, graças a Deus. Mas ele falou ali, não vou pastorear mais. Eu vou. Só que eu sabia que quando a gente ficasse velhinho, né? A minha vida foi toda na igreja, juventude, liderando mulheres, jovem, criança. Então eu sabia que em um determinado momento Deus ia falar: chega de ficar prostrado, agora nós vamos, né, voltar. Então foi um momento muito difícil. E aí eu vinha protelando, sabe como você fica assim, eu sei que você sente que Deus tem algo para sua vida, mas você mesmo não quer seguir em frente, você mesmo não quer. Deus tem que fazer o quê? Deus tem que ver o Moisés para tirar você dessa situação, sabe? Para trazer você de volta. Então, assim, eu acredito muito que o custo de permanecer é isso. Você não cumpre aquilo que você foi chamado para fazer. Eu costumo falar lá na igreja que todos nós temos a mesma missão. E qual é a missão, Aline? Pregar o evangelho. Falar Sim. de Jesus. Todo mundo tem essa missão que é falar de Jesus. Mas de qual jeito você vai falar de Jesus? Aí é que são elas. Um dançam, outros pregam, outros servem, outros cantam, né? Então você serve a Deus em alguma área. Mas se você fica no muro, vamos dizer assim, nem volta para o Egito e nem entra na Terra Prometida, não faz nenhum e nem outro. Então você perde aquilo, o propósito original de Deus para sua vida. Você que está na live, né, e que sente que Deus tem algo na sua vida e que você ainda não rompeu, peça ao Senhor para que Deus te mostre aonde você está falhando, aonde você precisa acertar, os nãos que você precisa dar, o que você precisa fazer para que Deus possa, assim, fazer você romper, você cumprir o papel que você foi chamado, né? Porque não adianta você... A gente fala de Jesus, né? Eu falo muito de Jesus lá no estúdio e eu atendo muito adolescente
Eu sempre falo, você é da igreja, sempre aquele discurso um pouco mais, né, jovial, para eles poderem entender. Falo de Jesus para eles, mas hoje o mundo tem tanta estratégia para tomar de assalto as mentes não só da juventude, mas também de mulheres. Gente, eu ouço tanta coisa no estúdio. Eu falei assim, meu Deus, o mundo, a gente já fala assim, o mundo já é do maligno mesmo. Mas a gente sabe que Deus está aí para salvar, curar, libertar, dar novas oportunidades, mas as pessoas querem estar presas no Egito. É muito triste isso, sabe, Lídia? As pessoas querem estar presas no passado, elas não querem abandonar o passado. E muitas das vezes, para isso acontecer, para você se libertar, você tem que passar por um período muito difícil, que ninguém quer, que é o perdão. Você precisa perdoar para você romper esse processo. É muito difícil falar você que é doído, hein? Você sabe do que eu tô falando. É Sim, doído você. é um processo. E É é um um processo processo. diário, né? É um crescimento constante, né? É um crescimento constante. Porque a sua vida no seu dia a dia, né? Eu me afastei do evangelho, nunca mais vou ser crente. Minha fé é essa. Tanto é que eu falo que eu trago no meu corpo as marcas, né? Tô lutando com essa cobra ali, tô fazendo a laser, né? Para matar essa serpente. Minha filha. O braço já ficou pendurado, mas caiu não, Jesus. Mas assim, eu trago marcas porque eu tinha decidido, não volto mais, não quero mais esse papo de ser crente, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente também mata dentro da igreja. Só que, graças a Deus, o Senhor preparou, me traz de volta. Agora, Senhor, agora você, a cobra, a caveira, toda essa porcaria que você tem no corpo, vai lá, aguenta lá durinha. Vê se tu vê alguém olhando assim, de repente, eu falo, escolhas. Escolhas. Sabe por quê? Eu estava ali 12 anos servindo ao Senhor, mas eu vivia uma libertação parcial. Por quê? As caixinhas estava toda fechada, né? As feridinhas de estimação, aquilo ali, os traumazinhos aqui, a gente cuida da aparência, né? Cuida do que está por fora e não entrega para o Senhor. E aquilo ali, tudo que a gente guarda, né? Satanás, ele é sujo, o demônio se alimenta de feridas, elas sangram, elas exalam. Então chega um momento que ele ataca a gente com tanta fúria, que aqui, ó, esse desenho, eu amo essa blusa, tá? Que a minha filha fez. Que isso aqui me representa. Eu fui uma árvore frondosa, cheia de frutos, só que um dia fui cortada. E todo mundo falou: ah, acabou a história aqui, né? Acabou, já era. Mas pela misericórdia do Senhor, que bonitinho, nascendo florzinha, ó, é o que o nosso Deus faz com a nossa vida, mas quando a gente decide ir por inteiro, eu falo, Senhor, já fiquei pela metade e não deu certo. Não quero mais pela metade, Senhor. Eu quero ser inteiramente sua. E eu te passo para a próxima pergunta. O que significa não deixar nada no Egito? Tem uma unha, hein, que Moisés falou, hein? Então, tá escrito lá em Êxodo 10:26, né? E aqui eu vou ter que falar uma palavra dura, né? Não deixar nada para trás é romper por completo. E muitas das vezes nós não conseguimos fazer isso, sabe? A gente não pode deixar a ponta solta. E isso também é um processo, porque é muito difícil você fazer isso. Você largar tudo para trás, você esquecer, romper vínculos de fato, porque para não deixar nenhuma unha, você Sim. tem que romper por completo. E isso é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil, é muito dolorido, mesmo mesmo sendo com pessoas que nos feriram. Ai, mas foram tantos anos juntos, tantos anos de amizade, ou tantos anos casado, ou tantos anos congregando junto. Você, para viver isso, você tem que dizer não por completo. Isso é muito difícil. Aline, mas isso acontece? As pessoas conseguem? Conseguem. E eu vou falar a frase que você falou agora há pouco. No início foi muito difícil, mas depois eu disse graças a Deus. Sim, exatamente. Porque a gente sente
livre de fato, sabe? De não Impressionante. viver aquilo ali, enxergar que naquele momento você não sabia direito o que você estava fazendo, direito como você reagia. E hoje, quando você está de fora, você enxerga melhor, você vê Sim. melhor, e você vê que aquilo ali era um ciclo que você já tinha que ter encerrado há muito tempo, e de fato você se acostumou com aquilo. E aí você não conseguia nunca. Então, quando Deus faz isso, arranca, tem que ser por completo. Quando a Sabe? gente pensa, né? É É duro falar isso, é difícil, né? duro. Porque dentro disso tem que ter o perdão. Dentro Sim. desse romper por completo, tem que ter um perdão. E eu sou muito sincera. Eu fiquei um tempo sem uma congregação de fato, né, congregando com os amigos e tratando do meu coração, do meu psicológico, né? E depois fui abraçada por um outro pastor, também amigo nosso, que a gente foi se cuidando, se tratando. E como eu falei, é um processo. Hoje eu posso falar, graças a Deus. Deus é muito bom, foi muito bom comigo, porque e eu também tive essa percepção de que quando foi dolorido, né, de ser arrancado, eu falei, se tá sendo desse jeito é porque Deus está querendo fazer. Foi tão engraçado uma vez que eu estava orando, e aí eu falei assim pro Senhor, por quê? Meu Deus, por quê? Sabe? E meio que num texto, não tem aquele texto que fala assim, que agora eu não vou me lembrar, que a vingança vem do Senhor? Não tem um texto que... Sim, Eu não tem. tô conseguindo lembrar esse texto. Tem o pertence à vingança. Aí eu, Senhor, mas olha pra tua filha era eu, né? Olha pra Aham. tua filha, assim, olha o que eu sofri, que não sei o quê, e chorando e orando. E aí Deus, gente, foi muito claro, é muito engraçado isso, né? Quando você tem intimidade com Deus. Deus falou pra mim assim, ué, mas eu não tenho filho preferido. Eu sou um Deus de misericórdia. Menino, mas eu chorava tanto. Eu não sei se eu chorava. Eu falei, meu, eu acabei de pedir Deus vingança. E Deus fala isso comigo. E aí eu falei assim, Senhor, já entendi, sabe? E aí Deus foi acalmando o meu coração, acalmando o meu coração. Então, esse romper precisa ser por completo. E junto com isso, não deixar nem a unha, é você Sim. liberar o perdão para o outro e para as pessoas e para você também, você se liberar, né? Que às vezes tem momento que é isso, né? Você só precisa recolher os seus paninhos, fazer igual o Chaves fazia antigamente, ó, botar a trouxinha na vassoura e seguir rumo ao que Deus está te direcionando. E, Senhor, eu perdoo, eu libero. Senhor, em nome de Jesus, blinda minha vida, blinda minha mente, blinda o meu coração, porque vai chegando informações que vão magoando, que vão ferindo a gente apresenta ao Senhor e Deus é tão bom que conforme mais longe você vai, mais distante vai ficando aquilo. Às vezes eu peço para o Senhor, eu falo, Senhor, vai jogando isso para longe, vai jogando para longe, vai tratando o meu coração, vai curando o meu coração, porque eu sei, Senhor Jesus, que sou um povo separado, povo escolhido. Eu não sou um alecrim dourado, não sou a última flor do deserto. O Senhor tem um propósito, o Senhor morreu por mim, morreu por aquele povo que está lá, o Senhor morreu por todo mundo. Então, Senhor, abençoa, cuida do coração e me ensina, Senhor, a liberar o meu perdão, a liberar o meu coração, porque eu sei que eu não sou exclusiva. Ali, Foi exatamente isso aí que Deus falou comigo. Ah, outra nossa, coisa, não alimentar. boa pergunta, hein? Peraí, deixa eu só falar isso. Fala Não aí. alimentar hábitos antigos, sabe? Abandonar até os hábitos antigos. Limpar sua rede social. Isso importa, tá? Pra Limpar a rede caramba. social, WhatsApp, Instagram, que os olhos não veem, o coração não sente, e você se sente leve. E Sim, proferir palavras de bênção. Exatamente isso que você falou. Senhor, trabalha minha mente, meu coração, e no final dá tudo certo. exatamente. Nossa última pergunta aí, né? Nosso bate-papo fluiu. Você Graças a acredita, Deus. você acredita que ainda tem áreas a romper? Eu acredito. Sim, eu acredito. Eu acredito. Porque, como eu falei com você, né, a gente precisa olhar para dentro de nós, né? Muitas coisas ao longo da minha vida, depois que eu aceitei Jesus, eu tinha 16 anos. Muitas coisas ao longo da minha vida eu rompi, deixei para trás.
olhei para frente, olhei para o alvo, que é Cristo, e fui vivendo, né? Hoje, ao longo da caminhada com Cristo, eu tenho uma nova bagagem. E com isso também vem marca, né? Então, eu acredito sim que eu tenho. Todos nós, na verdade, temos coisas que o Senhor precisa trabalhar dentro de nós para que a gente possa romper. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo hoje, né? Eu fui chamada outra vez para fazer uma live, fiquei com medo. Eu falei, não, o que eu vou fazer numa live, gente? O que eu tenho para falar numa live? Meu Deus! Não, não vou não, não vou não. E arrumei uma desculpa. Aí nesse dia acho que eu tinha um compromisso, eu não sei. E eu aproveitei para falar sobre isso. Eu falei assim, não, eu não vou dar não, que eu tenho um compromisso. Eu tinha um compromisso, mas eu poderia ter desmarcado, sabe? Mas eu falei assim, não, por quê? Não acreditando naquilo que Deus tem para minha vida. E aí também passou pela minha cabeça dizer não. Eu falei, não, não vou, eu vou dizer não para Líria. Eu vou falar o quê, gente, nessa live? O que eu terei para agregar nessa live? Mas Deus confirmou no meu coração. Eu falei, Wagner, fui convidada para uma live para falar sobre isso. É no culto, eu estou na escala da oferta. Você me libera? Aí ele falou, não, filho, eu te libero, eu boto outra pessoa na oferta. E aí você cumpre lá seu compromisso, a sua missão. E por isso eu estou aqui hoje, né? O que eu falo? Eu sou o tipo da pessoa que eu sinto medo como todo mundo. Mas eu vou com medo mesmo, sabe? Eu sempre confio que Deus que essa live ficou pequena, né? Mas eu queria contar, numa próxima vez eu conto parte da minha história de quando eu abri o meu estúdio. Foi uma coisa assim que eu nunca imaginei. E Deus foi fazendo, sabe? Então, assim, o medo faz as pessoas paralisarem, mas eu não sou esse tipo de pessoa que o medo me paralisa. Outras coisas me paralisaram, como trauma, como o que o outro vai falar de mim. Mas isso passou, graças a Deus. Então, eu acredito que eu tenho áreas ainda a Deus tratar, né? E Deus fazer, todos nós. Mas eu acredito que é tudo no tempo, é um processo, né? Igual o povo de Israel, né? 40 anos ali, Deus trabalhando. Porém, eles reclamavam muito, então o negócio ia só se estendendo, né? E eu louvo a Deus que eu não sou uma pessoa muito reclamona. Eu falei. E é é isso, né? que você falou aí sobre o seu estúdio. Eu também, mesma coisa, meu testemunho com minha vida de escritora. Eu nunca pensei em escrever, e o Senhor foi me dando, e eu fui com medo, sem saber como é que escrevia, como é que lançava, como é de um monte de coisa. Depois eu cismei que eu queria fazer um podcast, não sei o que, não sei o que lá, e teve um vento, e pessoas que poderiam, não poderiam mais. E eu falei, Senhor, eu chorei. Conclusão, o Senhor me deu uma live. Aí eu falei, Senhor, olha, amiga, eu fiz a live. O Senhor me deu alguém lá em Santa Catarina, lá em Ilhota, nossa amiga, que participou semana passada, a Núbia Reis, maravilhosa. Na outra semana, foi a pastora Michele, lá de São Paulo. Na outra, foi a Michele Carcabini, lá de Itanguá, que também tem uma história de superação gigantesca. Hoje eu tô com você, alguém que foi me apresentado de forma linda, que estava ali no lançamento do meu livro. Eu sou apaixonada pela sua presença, pela sua alegria. E eu tenho uma lista ali de pessoas, sabe? E o Senhor falou assim, minha filha, não acabou. Porque as pessoas às vezes falam assim, ai, eu me inspiro em você para Jesus. Porque há pouco tempo. Eu falei assim, Senhor, acabou. Não sei o que fazer. Aí o Senhor vai dando. Só que a gente precisa realmente se mover. Porque o diabo vai falar, quem vai parar para assistir uma live sua? Não é? O que você tem a agregar? Como assim? Você é uma mulher com tanta experiência, que está aí, né, comandando uma igreja que recebe e ajuda pessoas o tempo inteiro. Se você não for uma pessoa que tem a agregar, minha filha, ninguém mais tem. Só que o medo sopra isso na gente. Só que o importante é isso, a gente seguir, mesmo com medo. A gente ter certeza daquilo que o Senhor está direcionando a gente, porque senão a gente paga um preço. Como eu tenho falado nessa live sem parar, libertação parcial ainda é prisão. Você continua preso, você não é liberto por completo. E você vai
Vão te julgar. Ah, tá querendo aparecer. Tá se sentindo demais. Ah, agora é escritora. Uau. Ah, quer falar de trauma, sim. Porque por anos mandaram eu calar a boca e ficar quieta. Agora eu vou falar para você que tá aí sofrendo, fizeram aquilo comigo. O Senhor tem cura. O Senhor tem cura. Para de ficar preso com medo do que as pessoas vão falar para você. As pessoas não sentem suas dores. Se acontecer alguma coisa agora com você, Aline, se você for para um leito, por mais que a sua família, que o seu marido, que os seus filhos te amem, nenhum deles vão compartilhar o leito com você. Isso aí, é verdade. Vai ser só você. Então, quando a gente entende isso, a gente se desprende dessa necessidade de ser aceito. É verdade. Eu sempre falo, Senhor, segura aqui, que você sabe que a ovelha não tem um neurônio muito bom, Jesus. Ajuda aqui, só por favor, Senhor, não me deixe eu me perder da sua vontade. Eu não me perdendo da sua vontade, Senhor. Amém. Eu quero que você deixe aí, Aline, uma palavra de encerramento pra gente sobre a nossa conversa, sobre o que você tem aí a acrescentar. Israel saiu de uma vez do Egito, né? Ou seja, uma decisão. Mas aprendeu a viver livre ao longo da sua caminhada. O que é importante, né? O que é mais importante é reconhecer as áreas que nós precisamos, permitir que Deus trate essas áreas e continuar. Não parar. Israel não sabia o que esperava por eles. E aí teve que abrir mar, ficaram sem água, não tinham o que comer, mas Deus proveu. Sabe, eu tenho de um tempo para cá, eu sempre estou falando até para mim mesmo isso. Deus te vê, Aline. Deus te vê. Quando eu estou numa situação que eu estou muito angustiada, muito triste, eu falo para mim mesma, Deus te vê. Falo para as minhas amigas, falo lá na igreja quando eu estou ministrando, Deus te vê. Então, se você acredita nesse Deus, e a Bíblia diz o quê? Que as coisas cooperam para o bem daquele que crê e que ama. Então, se ele está te dando projetos, oportunidades, ou você está sofrendo em alguma área da sua vida e você está desacreditada que não vai conseguir, ou que não vai fluir, ou que não vai crescer, eu quero dizer para você que está na live, Deus te vê. E a única coisa que você pode fazer é crer. Que se você crê, assim como o povo de Israel, o mar vai se abrir, a rocha vai dar água, vai vir comida para você, Deus vai prover tudo. Sabe? Vai doer no início, vai te entristecer no início, porque dói mesmo. Independente de qualquer coisa, qualquer área da sua vida, vai doer. Mas Deus vai estar com você. Deus não vai te abandonar. Deus vai estar com você em todo o tempo. Na escassez e na bonança. E às vezes a gente está até passando um tempo de escassez e a gente não entende. Escassez de tudo, não só de coisas financeiras, não. Escassez de pessoas, escassez de bem-estar, escassez de amigo, escassez de presença. Mas Deus está com você. Então, eu costumo dizer que eu não preciso... É muito bom a gente ouvir o testemunho do outro. Mas a palavra é cheia de testemunha e maravilhas a qual Deus fez. E uma delas é essa aí. Esse texto é muito poderoso. E todas as vezes que eu estou numa situação muito difícil, eu lembro, Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. E mesmo o povo sendo desobediente, Deus permaneceu com eles. Então, você que está aí nessa live, independente... Amém, Nessa? Independente do que você está passando hoje, independente do não que você não quer dizer, que você não quer se posicionar, que você não quer confrontar, deixa eu te dizer, para você ter uma libertação, você precisa fazer isso. Se Moisés não fosse dar a cara para bater lá em Faraó, o povo não tinha saído do Egito. Se Moisés não dissesse assim, ó, eu
eu vou ter que ir lá. Senhor, mas eu não sei falar. Pai, olha, vai. Se não, você não se levantar e não se posicionar em todo tempo. Líria, é uma coisa que eu aprendi esses anos todos da minha vida. Você amar e respeitar a todos, os que estão embaixo, você está entendendo o que eu estou falando, os que estão embaixo e os que estão em cima. Ama e respeita. Mas posicionamento, você pode amar e se posicionar com respeito. Exatamente. Você pode amar e se posicionar com respeito. O único problema é que o outro não aceita o seu posicionamento. E aí vê por um outro âmbito. Mas isso não tem problema, porque Deus te vê. Deus te vê, Deus me vê, Deus vê você que está aí nessa live, né? Então, pegue essa palavra para você. Não deixe o medo te paralisar, sabe? Acredita nessa palavra, que a fé é o firme fundamento. Vai, coloca o pé e Deus vai trazer o chão. Sabe, eu não sei qual é a situação, se é financeira, se é familiar, se é problema com o marido, se é problema com amigos, ou até com igreja, que ultimamente tem acontecido demais no meio do povo cristão, e a gente vê muito isso na rede social. Mas tenha ouvidos para ouvir o que o Senhor está falando, sabe? Tenha essa essência, busque em Deus. O que você falou é muito importante, Líria. Hoje em dia, as pessoas se acham alecrim dourado e acham que Deus só tem uma palavra para eles, sabe? Mas Deus, ele confirma. Tem uma palavra? Tem, mas Deus confirma em nós. Se a palavra é para nós, Deus precisa confirmar em nós. Sabe? Então, pega essa palavra. O povo de Israel, escravo, mas Deus queria libertação total. E diz assim, não vai ficar uma unha. Se necessário cortar vínculo, corte. Se necessário sair de lugar, saia. Porque você vai ver o que Deus vai fazer. O que Deus vai transformar. O que Deus vai concluir. Isso é importante. Mas continue. Reconheça. Permita que Deus trate. E continue. Eu quero agradecer o povo que está aí com a gente até agora. Quem ainda não segue meu perfil no Instagram, segue aí. Quem também não segue o perfil da Aline, segue lá os trabalhos maravilhosos que ela tem lá. Todo dia também, ela não queria fazer live, mas todo dia ela faz lá o story, ó, liberando uma palavra, né? Mas aí como ela acha que é sem compromisso, né, Aline? Então, hoje não foi sobre emoção. Foi sobre a decisão. Liberdade não acontece por acaso. Ela exige posicionamento. Talvez você tenha percebido qual é o seu Egito. Talvez já saiba o que você precisa deixar. Então não adie, não negocie, não volte atrás. Escolher ir até o fim pode ser desconfortável. Mas permanecer dividida é muito mais doloroso, né, gente? Convenhamos. Se você decidiu atravessar até o fim, escreve aí, eu escolho ir até o fim. Compartilhe essa live com alguma amiga, alguém que pode estar precisando. Porque a liberdade completa não é só para você, é para quem ainda acredita que precisa viver pela metade. Deus não tem nada pela metade. Se você está vivendo pela metade, você pode ter certeza que não tem agradado o coração do Senhor. Porque o nosso Deus não faz nada pela metade. E se Ele está te direcionando, porque Ele te garante. Se nós estamos de pé, né, Aline, nesse bate-papo, é pelo direcionamento do Senhor. É porque muitas vezes a árvore, ó, em alguns momentos ela é até cortada. Mas quando a água do Espírito passa, a vida acontece novamente. E se você tem um chamado, não adianta se esconder. Meu irmão Elias Cunhas, do Santa Catarina, que aí me mandou mensagem. Meu amigo, meu filho do coração, meu sobrinho Pietro. Eu tenho algumas pessoas nessa live que às vezes estão se sentindo... Acabou a vida, a árvore foi cortada. Mas, gente, se eu estou aqui, é para dizer para você, não com a história dos outros, não. É com a minha história, que ainda existe esperança. Porque alguns poucos anos atrás, eu estava de hospital em hospital, jogada em cima de uma cama, inchada, dopada, achando que a única saída para minha vida era a morte.
Mas o meu Deus, ele passou com o rio de vida dele. E aonde esse rio passou, ele transformou. E aquele leito ali que estava seco, com tudo morto, a água passou, trouxe peixe, trouxe árvore, trouxe vida. Então não pense que você está cortado, que o Senhor te esqueceu. Pare de fugir do propósito do Senhor e decida ainda hoje pela sua liberdade completa. Muito obrigada, Aline, de coração. Eu que agradeço. Cada pessoa que eu mando mensagem fala assim: eu aceito o nome de Jesus, que lindo! Eu fico igual criança. Eu aceito mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Você sim acrescentou muito. Você é uma árvore frondosa. Você, a gente ali, vê as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu sou observadora mais do que eu gostaria de ver. E eu te conheci em ambientes diferentes. Eu te conheci oferecendo seu serviço em outro lugar. Eu te conheci indo me prestigiar. Fugiu de um evento, fugiu do outro, e você foi lá me prestigiar. Mas o que mais tocou o meu coração foi quando eu conheci a Aline dentro do templo, numa posição de liderança que você sabe que você exerce, a esposa do pastor. Eu vi a esposa do pastor com a vassoura na mão. Eu realmente fiquei emocionada. Eu vi a esposa do pastor servindo mesa. Eu vi descendo toda, eu fiquei olhando tipo, Jesus, eu estava intercedendo pela sua vida. Eu falei, Senhor, abençoa a tua filha, fortalece ela, cuida dela, mantém ela de pé, mantém esse sorriso, mantém essa garra, que o Senhor te mantenha fazendo diferença na vida daqueles que estão à sua volta, porque a palavra do Senhor diz que a gente está cercado por uma grande nuvem de testemunha, e você deixou na minha vida o bom perfume de Cristo. Então, Glória. muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pela confiança, pelo amor, pelo carinho, né? E Deus sabe que eu faço tudo para a glória dele. E o testemunho, a gente tem o testemunho para glorificar a ele. É sempre assim, né? Tudo que a gente faz é para glorificar a ele. Às vezes erramos, mas estamos tentando acertar. Eu que agradeço, muito obrigado. Amo a sua vida, né? E conheci você também através de uma pessoa incrível que eu amo muito. E já tem um espaço no meu coração também. Senão, também não estaria lá no dia do livro. Sim. Então, eu posso, me desdobro por quem eu amo, por quem Deus colocou no meu coração também. E é isso, estamos juntos. Se precisar, estou aqui de novo. Sirvo a Deus também com o meu trabalho. E Deus sabe que é sempre de coração, né? E se precisar na igreja que você está, tiver alguém que precise, né? Se eu estiver desocupada, se for com antecedência, eu também vou para servir a ele. Eu sempre falo que o meu trabalho é uma extensão da casa do Pai. Eu preciso servir a Deus também com o meu trabalho. Muito obrigada. Obrigada por você estar. A live vai ficar salva lá no YouTube, tá? Tá bom. Beijo. Boa noite, gente. Obrigada por todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau.